Tã! O Clássica Ei. de hoje recebe a Érica Muniz, soprano do Zesp, que eu tive a alegria de trabalhar junto. Se você já foi assistir algum concerto do coro do Zesp, ela tem os colares mais bonitos de todos. Mas para além de seus atributos estéticos, enfim, é uma super profissional. Também tem ainda uma carreira grande também como professora, e para quem acompanha ela nas redes, ela também sempre se posiciona politicamente, e sempre tem muita coisa interessante para compartilhar, diferente de muita coisa que a gente vê por aí, né? Ela tem realmente o que dizer. E aí eu falei, acho que é uma convidada perfeita para o Clássica, e eu convidei ela para participar aqui com a gente e para falar sobre o tema que ela quisesse. Então, primeiramente, muito obrigada, Érica, por estar aqui com a gente. Isa, eu que agradeço o convite. Essa quarentena, assim, tem me brindado de lindas conversas e eu acho que com certeza essa tarde vai ser gostosa de poder conversar com você. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Eva. E aí, ao conversar com a Érica sobre o que a gente poderia conversar, ela falou que queria falar um pouco mais sobre a questão do negro, enfim, na música clássica que a gente sempre traz para esse universo. Eu tenho, enfim, uma curiosidade muito grande sobre a mulher na música clássica, e conforme eu pesquiso, eu vejo que tem muita pesquisando, tem muita produzindo, e muita já produziu. E, de fato, também quando a gente vai pensar no negro na música clássica, você fala, tem o Gershwin, e meio que morre nisso. E eu imagino que não, que tem todo um universo muito maior que a gente só não está acostumado, a gente até conhece, mas não sabe. E como essas questões, eu jamais quero ouvir um homem falando sobre feminismo, eu, como branca, também não quero falar sobre a questão do negro. Então, eu acho que, né, o famoso lugar de fala. Então, hoje a gente tem a sorte de contar com a Érica para conversar um pouquinho sobre essa perspectiva na música clássica. Legal. Então, vamos começar. Vamos. Tá com você, brilha, showtime. Então, eu não sei o que você quer saber. Você quer fazer pergunta? Pode ser, assim, quando você pensa, enfim, de compositores ao longo da sua carreira, quantos compositores negros, de fato, você pôde estudar, ou que as pessoas reconheceram como negros, ou como a gente tem no caso do Machado de Assis, né, que, enfim, Isso. embranqueceram ele ao longo da história, ou mesmo Gershwin, que acho que muita gente também não sabe. Primeiro a gente pode separar, enfim, entre na composição, de intérpretes, enfim, e você trazer também um pouquinho da sua trajetória se você acha que teve diferenças de ser uma aluna e uma cantora negra no universo da música clássica. Assim, no ramo da composição, a gente tem o Padre José Maurício, né, que no Brasil, digamos que é um dos maiores nomes que os livros de história da música assumem como negro, né? Uhum. Porque ele era filho de escravo com português e aí ele foi, na verdade, ele foi para essa música da igreja, né? Ele foi para esse meio da igreja e aí ele se tornou padre, justamente para ele ter essa ascensão social, né? Uhum. E aí, por conta disso, ele abriu mão de toda a sua negritude. A gente não vê nenhum resquício de música negra na música do Padre José Maurício. Isso também vai acontecer com Carlos Gomes. Carlos Gomes também era negro. O pai dele era alforriado. O pai dele também era músico, foi chamado, tinha o nome de Emanuel tal, e tinha o apelido de Maneco Músico. E aí o pai dele nasceu em Santana do Parnaíba, numa fazenda, e aí ele aprendeu música com um padre, depois eles foram para Campinas. E Não aí nasceu sabia do Carlos Gomes. Carlos Gomes. Não tinha ideia Sim, dessa. sim. Olha E ele só. foi uma coisa também, que ele também foi embranquecido nas fotos, o Carlos Eita. Gomes. Mas, assim, ele foi caído nas graças, né? Estudou na Europa tal, e também a gente não vê, assim, nenhum elemento de negritude também muito claramente no Carlos Gomes, né? Você vê que as músicas sempre europeias. Então, assim, mesmo os negros, né, que no início do século XIX, né, em toda a história do Brasil, que foram para a música clássica, nenhum deles a gente consegue enxergar resquícios de uma música negra em suas composições, né? Eles sempre tiveram que abrir mão de ser negro, porque ser negro era ser ruim, né? Para obter essa ascensão social.
A gente vê isso um pouco através do modernismo, né? Mas também a gente tem que deixar claro que, assim, no modernismo, o negro continuou tendo esse lugar de subjugado, né? E a gente tem, né, tipo, Lorenzo Fernandes, compositores que trazem elementos da música negra em suas composições, mas são sempre homens brancos tendo um olhar sobre o negro. Essa crítica também que fazem sobre Gershwin, né? Quando essas críticas falam sobre Gershwin e qual é o nome do cara que compôs Porgy and Bess, gente? É Gershwin, Foi é tudo Gershwin. É tudo Gershwin. Então, porque eu vi uma crítica também do Porgy and Bess, que também essa visão folclórica do negro, né? Tanto que chamam Porgy and Bess sobre folk opera. Entendeu? E aí, esse termo folclórico, né, coloca nesse lugar de subjugado, né? Sim. Então, eu acho que agora, século XXI, né? Final do século XX, início do século XXI, é que a gente pode começar a pensar em que essas coisas começam a vir à tona real, né? Com esses estudos mais decoloniais, né? Até com essa questão da mulher negra, do feminismo negro no Brasil, né? Agora que essas questões têm vindo à tona, então começa agora a perpassar também pela música clássica, porque até então era bem silenciada, né? E mesmo assim, a gente também tem que prestar atenção no seguinte, que estudar música clássica é muito caro. O estudo da música é muito caro. Então, para a gente ter pessoas negras, né? A gente muda esse fato tendo pessoas negras nesses lugares. Sim. Porém, né, estudar música clássica, a população negra não tem, às vezes, esse acesso, né? Por ser muito caro. Então, é toda uma questão, né, que perpassa, assim, né? Tudo é um ciclo, né? Nada está solto no ar, né? Tudo tem um porquê e está tudo muito interligado, né? Rola um ovo à galinha, né? Não tem compositor porque não tem acesso ao estudo e vice-versa, né? Isso, exatamente. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que os compositores negros que tiveram ao longo da história meio que guardaram essa herança no bolso, assim, não refletiu isso na música, e também teve depois essa história contada por brancos e às vezes de uma maneira, enfim, não verdadeira, né? E que só agora a gente começa a ter esse contato. Que horror, né? Não, muito bizarro. E aí a gente pensa assim, que aí os negros, compositores negros, né, que fizeram a música negra no passado, era a galera de música popular, que é uma galera que é vista assim, à parte até hoje, né? Tanto que a galera que estuda música popular, né, esses mais conservadores, odeiam música clássica, né? Odeiam música popular, porque eles acham que não conversam, né? Tipo, você começa a estudar música clássica, que é a supremacia musical de todos os ritmos, mas não, né? Então a parcela negra mesmo, que fazia música negra, era uma parcela totalmente aquém da sociedade, né? Que aí a gente vê. Você disse, na música popular tem muito, no jazz tem muito negro, mas é isso, na música clássica ainda é fraco, né? Que péssimo. Fraco. A gente vê a USESP, por exemplo, né? É só olhar a cor das pessoas da USESP, né? Exato. Sim. A maioria é brancos, né? Sim. E aí, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Já que a gente tem essa consciência, o que nós podemos fazer para que isso comece a inverter, né? Porque, assim, se a gente tem 53% da população do Brasil composta por negras e pardos, né? E a USESP, por ser uma orquestra brasileira, sei lá, 90% da USESP é branca, 95%, então tem alguma coisa de errada, né? Tem alguma coisa aí. O que você acha que poderia ser feito, assim, nesse sentido? Investir mais na educação. Eu sou uma pessoa assim, eu sou apaixonada pela educação. Eu acho que a educação é que vai mudar o rumo do nosso Brasil. A gente, né, se tivéssemos realmente governos empenhados realmente em mudar isso. O acesso à educação.
E quando eu falo essa educação, é educação de base, criancinha também, sabe? Então, assim, se desde criança mesmo a gente tivesse uma diversidade cultural nas escolas, né? Desde a música clássica até o samba, jazz, todos os ritmos ali sendo trabalhados, né? Se os estudos dos instrumentos fossem mais democrático, né? A gente teria hoje mais pessoas negras nas orquestras, né? Envolvidas né, com essa, digamos assim, com essa nata da sociedade, digamos, né? Que é a música clássica, né? Então, acho que assim, é um investimento na educação, né? Tanto na educação musical propriamente dita, quanto na educação regular mesmo, né? Porque é o que lá no Bacarelli, aquele projeto é lindo, assim, né? Eu acho o Estudo Bacarelli uma das coisas mais lindas que a gente tem aqui em São Paulo. E a gente sabe, assim, que 95% ali não vai ser músico. Mas só o fato de eles estarem ali cantando em um coro, ouvindo o colega, fazendo música em grupo, né? Trabalhando a sua sensibilidade, trabalhando o ouvido, a escuta sensível. Isso vai fazer com que eles sejam um profissional melhor em qualquer área que eles vão escolher. E eu acho que aumenta o tamanho do mundo, né? Porque você descobre que ele tem colegas, e tem música, e tem compositores, e tem uma sala São Paulo que a pessoa vai cantar ou tocar pela primeira vez. Eu acho que é isso, assim, como você disse, não é só virar música, é expandir o horizonte, que eu acho que o Bacarelli, como alguns outros projetos, faz muito bem, assim. E as instituições, assim como a USESP, o Teatro Municipal, São Pedro, Minas Gerais, você acha que elas podem fazer alguma coisa? Tem alguma política interna assim que poderia ser feito para ter algum impacto nesse sentido ou não? Eu não sei se talvez é uma política de cotas, eu não sei como é que isso seria visto, né? Porque, né, já que, digamos, essas orquestras, a maioria usa biombo, tal, né? Enfim, eu só acho que, no caso das instituições, elas próprias poderiam promover projetos educacionais para que mais jovens negros pudessem ter acesso à própria instituição. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é o ZESP, nem o que é uma sala Minas Gerais, nem o que é... Sim. As pessoas não sabem nem da existência. E a gente não está falando de alguém longe, a gente está falando, às vezes, de uma prima, né, do vizinho, de pessoas que, teoricamente, teriam facilidade no acesso, mas não têm o interesse, né? Sim, e aí imagina para quem não, né? E às vezes o cara do Uber, né? Várias vezes conversei com vários caras também. do Uber. Entra, domingo é de graça. Aí, pois é, eles acham que, nossa, mas é de ser caro, né? Não, tem um projeto assim, de domingo, tal, não sei o quê, né? E compartilhar mais esse acesso. Eu acho que as orquestras precisam ser mais democráticas. E uma pergunta também que me veio agora é assim, será que o público também está preparado para essa democracia? Será que os assinantes da sala também estão preparados para ver pessoas, né, mais carentes lá, que vão chegar de trem, que vão embora de trem, que vão de metrô, que vão de ônibus? É uma realidade, mas incomoda. A gente sabe, você sabe disso também, né? De às vezes você está no público e você percebe olhares para alguma roupa. É horrível, né? É tão cafona, né? Mas é uma realidade, né? Você tem que pensar nisso também, tá certo? Né? E aí, como é que, tipo assim, vamos supor, que eu tenha, sei lá, 14 anos e adoro cantar, moro em Carapicuíba, pego o trem e vou para a Sala São Paulo assistir o concerto, sou olhada torta, eu sendo negra, tendo uma roupa mais humilde, eu nunca vou me conseguir me ver ali, né? Aquele lugar não me representa. Então, o que as instituições elas precisam promover essa proximidade, sabe? Promover mais concertos populares, né? Mas também fazer um trabalho de que, olha, assinantes, nós também precisamos ter essas pessoas perto, não só no domingo, né? Porque também fica uma coisa bem setorizada, né? Sim, tipo assim, fica. Olha, aqui é o domingo, é como se fosse a cozinha, é a senzala.
E aí sim. a quinta, sexta e sábado fica a nata, E dependendo de né? onde você senta ali também diz o quão que você é, né? É super E... segregado, hierarquizado, é horrível. É, Exato. Então você vê como é que isso assim é muito estrutural. É sim, muito. sim. E aí mexer com isso é muito delicado, assim. É bem Mas sabe o que eu delicado. acho que é muita sacanagem também ao mesmo tempo? Se você pegar a missão ou qualquer proposta para patrocínio, plano de metas, como tem muito dinheiro público, todas as instituições de música clássica, porque é um negócio caro, todas falam da democratização do acesso. E aí é isso, democratização do acesso é abrir um dia de graça, é fazer algum didático, mas essa coisa mais profunda, assim, ninguém mexe muito, né? Pois é, ninguém Triste. mexe. É triste. É, Então, precisa aproximar mais nesse sentido, não só fazer um concerto ao mês de graça. É sim, sim, importante esses concertos? Nossa, claro. são importantíssimos. Mas promover também acesso àquele concerto lá de gala, sexta-feira à noite, entendeu? Uhum, uhum, A uhum. pessoa pagou R$ 1.500 um ingresso, e tem uma pessoa lá que não pagou nada, mas está lá, e merece também Sim. receber aquela cultura, sabe? Claro. Porque isso volta, é dinheiro público, poxa, não tem que ser, Sim. né? Você falou também de uma questão que eu acho que é muito importante, que é da representatividade. Como foi para você? Que, né, você falou do exemplo da moça de Carapicuíba. Como foi para você, adolescente, assim, se ver como em muitas situações de estudo ou de lazer, indo assistir um concerto, como uma minoria, assim, como a única negra ou uma das poucas? Então, essa consciência só me veio quando eu entrei na Sala São Paulo, Ó, que porque horror. até então eu não tinha essa consciência. Uhum, Mas eu vou explicar o porquê. Eu fiz a UFRJ, uhum, eu não me formei lá porque eu vim para São Paulo porque eu passei para o OSESP. Então, tipo assim, larguei tudo e vim para o OSESP. uhum, Mas eu cursei lá 4 anos, assim, né? Bacharelado em canto, 4 anos, tal. Só não me formei. E aí, na UFRJ, a gente tem muitas pessoas, muitos alunos que vêm do metal, que é do metal, e que vêm de igrejas evangélicas, e a maioria uhum, são negros. uhum. Então, é uma galera que vem em massa de igreja evangélica, que toca em orquestra, né, nessas igrejas neopentecostais. Tem uma galera de canto também, que vem de igreja, Uhum, mas tem bastante gente negra na escola de uhum, música da UFRJ. Mas, uhum. em contrapartida, essa galera que faz piano, violino, é mais uma galera branca, Tá. né? Uma galera mais assim, socialmente, não sei o quê, porque o pai paga aula de piano, né? Tal, enfim. Então, eu não via muito essa diferença. Eu tinha bastante amigos negros lá na UFRJ, conhecia muita gente negra. Uhum, Quando eu saio, né, do Rio de Janeiro e venho para São Paulo, aí é que começa. Porque uhum. aí eu entrei na USESP e aí eu vi que, sei lá, no coro nós éramos em 4, né? Porque o coro era 60 pessoas, éramos 4 ou 5, Caraca. 10%. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Só tem a gente. E a orquestra, menos ainda. Vi que tinha Menos. muita gente Até estrangeiro, hoje, né? né? Pois é, e menos. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Então, a minha consciência racial, de verdade, ela nasceu quando eu entrei na USESP. Mas você já tinha ali uma segurança o suficiente para falar, caraca, eles estão errados? Ou foi uma coisa que em alguma Não. te incomodou e você falou, ai, meu Deus, Incomodou, incomodou e ok. foda-se. Isso. Incomodou e ok. Aí, isso também transfere para o Bacarelli, porque no Bacarelli, a gente, se parar para pensar, criança negra, 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 quase não tem também. Ah, é? Não tem. E Uhum, aí, uma vez o meu pai veio passar uns dias aqui comigo, meu pai é negro, e a gente foi ver um dos concertos dos corais do Bacarelli no MASP. Aí meu pai virou assim pro lado, com toda a humildade, assim, Érica não tem nenhum pretinho no coral, né? Aí eu olhei assim, nossa, pai, é verdade. Porque você está ali no Sim. projeto, né? Você está ali no meio e tal. E aí foi quando eu quis fazer meu TCC. Aí eu entrei, fiz
voltei meus estudos, aí eu quis fazer licenciatura, não quis concluir o bacharelado. E aí foi quando eu quis escrever meu TCC em cima disso, né? Que eu falei sobre colonialismo cultural no Instituto Bacarelli, né? E como a falta de repertório de compositores negros reafirma esse colonialismo cultural. Sim. Né? Quando a gente tem instituições em que a gente não coloca, instituições de música, onde não são trabalhados repertórios de compositores negros, essas instituições, elas promovem o colonialismo cultural. Então, é uma forma de racismo. Não é um racismo pensado, né, proposital, mas é uma instituição... vai no flow ali, né? Vai no ritmo e quando você vê, você tá fazendo, né? Exatamente. Quais são as coisas que acontecem que te incomodam muito, enfim, que te incomodaram e que te incomodam até hoje, assim, que digam ou que façam, que você fala, errou rude, e às vezes até numa boa intenção, assim. Comigo, assim, uma coisa que me incomoda muito é sempre quando... É muito engraçado, assim, vou dar exemplo de Uber. Eu entro no Uber e o cara fala assim, você é cantora. Sou. Que legal, você canta onde? Que eu canto em São Paulo, sou cantora lírica. Ai, nossa, mas mas você tem cara de cantar samba. Então, um monte de gente fala assim, mas você tem cara de cantar samba. Não parece que você é cantora lírica. Não parece. Porque, assim, o negro às vezes é colocado, às vezes não, sempre é colocado nesse lugar, né? Porque o samba é subjugado, e aí você não pode fazer outra coisa também. Sim. Não, né? O negro só pode fazer samba, o negro só pode fazer batuque, o negro só pode fazer música popular, o negro não pode fazer outra coisa. Sim. Como assim você... O famoso rótulo, né? Isso. Como assim você é cantora lírica? Não parece, né? Então, eu acho que é o que mais me incomoda nesse sentido, assim, de que o negro não pode ser outra coisa. Na verdade, dando a oportunidade, a gente pode ser o que a gente quiser. Como uma pessoa branca pode ser o que ela quiser. Exato. Humano, né? Vamos combinar, né? Exatamente. Então, é uma das coisas que mais me incomodam, assim, o fato de eu ser cantora lírica e não parecer. E você acha que melhorou nos últimos tempos ou não? Ainda muito ruim, muito mal, né? Não. Uma vez eu saí, ano passado, eu tenho um afilhado, né, a coisa mais fofa do mundo, e aí eu Dá seu like. Tava os pais, ele tem 4 anos, tava os pais, o Pedro e eu. E eles estavam procurando um apartamento aqui em São Paulo, não sei o que, e eu fui com eles junto. E aí era aqui, eu moro no Cambuci, e eles estavam vendo aqui na Aclimação. E aí a moça, tá, você mora onde? Eu moro aqui no Cambuci. Tá, pra você vai ficar legal, pra você vai ficar ótimo, né? Eu falei, sim, claro, eu achando, né? Eu besta achando que... Ela, mas você trabalha pra eles, né? Eu falei, não. Não, você não trabalha pra eles? Eu falei, não, eu sou a madrinha do neném. Sou a madrinha dele. Não, mas eu achei que você trabalhava pra eles, porque ele é tão grudado com... Aí aquele negócio, assim, sabe? Ai, que bosta. Me deu um negócio que, assim... Então, é sempre isso, né? A gente não... É difícil das pessoas verem a gente diferente, sabe? De não nos verem como subjugados. Sim. Entende? Sim. Claro. Isso é o que mais me incomoda, assim. E acho que vai incomodar qualquer pessoa negra, vai ser isso, assim, de ser sempre visto como julgado. Eu não teria problema nenhum ser babá do Pedro, mas as pessoas sempre vão me ver como babá. Nunca como amiga da família, sabe? É sempre a empregada ali, então é complicado. Tem algumas instituições, assim, que você acha que tem bons exemplos ou que tem enfim, algum modelo que você goste ou não? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Olha, Isa, a questão é o seguinte: enquanto as instituições não assumirem que elas são racistas e nada disso vai mudar. Sim. Então, eu acho que esse pensamento
que agora está em voga, eu acho que a partir de agora, as instituições precisam realmente refletir e promover políticas de antirracismo. Quando eu falo políticas de antirracismo, não é apenas colocar uma cota para concurso público. Não é isso. Por quê? Por que eu falo isso? Eu vou pegar a USESP porque eu vivo lá. Mas, assim, a minha presença na USESP não quer dizer que a instituição seja racista, não seja racista. Claro. Ou a minha presença em qualquer outra instituição não, a instituição não é racista, a Érica tá ali, isso não quer dizer nada. A gente viu, por exemplo, agora o governo federal, né, que botou agora o ministro da Educação negro, mas que mentiu, não sei o que, não sei o que. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que eles não estão sendo racistas, né? A instituição deixa de ser racista quando ela promove debates, promove conversas, promove conscientização, ou promove concertos em prol disso, né? E isso eu ainda não vi. Em nenhuma instituição, eu não vi ainda aqui no Brasil. Posso estar enganada, se alguém souber, por favor, me fale, eu quero realmente saber. Mas eu não vi ainda isso, assim, uma instituição levantar mesmo a bandeira, olha, nós não somos racistas e para combater o racismo a gente faz isso. Isso eu ainda não vi. Se você até souber, você realmente me fale, assim, mas... Eu também não, concordo com você. Primeiro, elas não se acham racistas. Se você falar com qualquer diretor de alguma instituição, vai falar, imagina, ou que não são machistas, ou que não são todas essas outras coisas. O único projeto que eu conheço foi aquele que eu comentei com você, que é aquele Decomposed, que é de Chicago, que é música de câmaras, todos os integrantes são negros, eles tocam compositores negros. Então, nesse pacote vem a pesquisa, e é muito legal. E eu conheci 2 mulheres desse projeto, e elas são invocadas maravilhosas, assim. E contam umas histórias horrorosas, assim. Tipo, uma delas falou que uma vez estava num concerto com um amigo e estava explicando sobre uma sinfonia do Shostakovich que ia tocar. E aí uma senhorinha que estava na frente olhou para trás, porque acho que ficou curiosa com o que ela estava falando, e na hora que viu que era negra, do tipo, bugou, assim, do tipo, meu Deus, uma negra que sabe mais de Shostakovich que eu, assim. E várias outras histórias que me dá muito mal-estar, assim, de que a gente ainda tenha que discutir uma coisa dessa, né? E não discutir também não dá, né? E outra coisa que eu queria até saber sua opinião, que me incomodou muito a comoção que teve importada, né, made in USA, assim, que a gente teve agora. É lógico que acho que qualquer pessoa minimamente consciente, o caso que aconteceu lá foi muito grave e acho que ninguém apoiaria, mas assim, aqui no Brasil tem muito disso e muito pior, assim, e parece que não fala pra gente, e devia falar muito mais diretamente, né, e aí você vê isso, as pessoas comprando ali uma briga, levantando uma bandeira que não é necessariamente delas, assim, né? Eu queria saber o que você achou de toda essa movimentação que está tendo muito mais forte nesses últimos tempos, por uma campanha que não é nossa, né? Então, a questão aqui, é que aqui no Brasil, a base da nossa sociedade, que é colonial, ela é muito normatizada, né? É muito normal. Então, assim, tem até um termo que é chamado de necropolítica, que é o professor Silva Almeida explica, que é o seguinte, que quando você vê um negro, né, sendo morto na favela, tal, e você acha que, para você aquilo é normal, porque ele realmente mereceu ser morto, porque realmente ele roubou, então ele tinha que ser morto mesmo, isso também é necropolítica, que você quer cada vez mais eliminar essa população e deixar que uma outra população se sobressaia e tenha poder em cima dessa população. É uma eugenia, então, né? Isso. E aí, no caso do Brasil, tipo assim, isso é muito normal, porque, né, nossas bases foram colonialismo e aí desenvolveu diferente do que como desenvolveu nos Estados Unidos, né? A gente é muito colonial até hoje. Sim. Nos Estados Unidos também, mas aqui é bem pior, assim, porque aqui o colonialismo tem cor. Né? Lá são os latinos, né? Aqui tem cor. Sim. E aí, o Silva Almeida fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim,
que a gente tem tanto medo do colonialismo aqui no Brasil que a gente prefere ser escravo nos Estados Unidos ou na Europa do que ser escravo aqui. Então, essa galera que vai tentar a vida nos Estados Unidos, vai tentar a vida, que vai trabalhar de faxina, tinha um emprego aqui, largou tudo, foi para lá, porque é legal você limpar chão nos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Então é isso, porque as coisas nos Estados Unidos ou fora é um valor muito maior do que aqui no Brasil, que é tudo muito normal, né? Pra gente, negro morrer é normal, porque negro morre todo dia. Negro morre na novela. Na novela, a gente tem cara lá que assalta, não sei o que, e é negro. Então, enquanto não mudar essa visão, a gente vai ser normal o brasileiro morrer dessa forma, entendeu? Televisão é um negócio assustador, né? Porque é isso, no jornal não tem jornalista negro, na novela não tem, na propaganda. Você percebe, qualquer pessoa fica 2 horas na frente da televisão e vê quanto que ela vai ver, né? Que aí cai nessa coisa da representatividade que é muito pequena, né? Tiveram, enfim, pessoas solistas, maestros, cantoras negros, assim, que você lembra, que você falou, putz, é negra também? Ou isso nunca foi uma questão para você, assim, de você se sentir representada por divas e divos? Não, assim, a minha diva inspiradora é a Jessie Norman, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a estudar canto, com a professora lá do Rio, ela me deu aula 4 anos de graça. Eu não tinha dinheiro para estudar canto. E aí o meu professor da escola, do coral da escola, falou com ela. E ela me deu aula de graça durante 4 anos, que foi a Sônia Dumont. E com certeza ela fez isso de propósito. A primeira cantora negra que ela me mostrou, a primeira cantora lírica que ela me mostrou na casa dela, num vinil, foi a Jessie Norman. Até então eu nunca tinha visto a Jessie Norman, nunca tinha ouvido falar da Jessie Norman. E a voz daquela mulher, assim, penetrou, e eu falei, caramba, coisa mais linda. Eu posso ser isso? Ela falou assim, pode, claro que pode. Você tem voz, tem material, assim, que estudar, tal, né? Fazendo a sua parte e faz a sua parte que você vai conseguir. Então, a Jessie Norman, assim, foi a minha grande deusa inspiradora, assim. Quando ela morreu, eu chorei horrores. E é isso, né? É o que a gente precisa ver mais. Pessoa... Cara, olha como a representatividade é importante. Muito. A filha de uma ex-aluna minha, ela tem 5 anos, a Mel. Aí ela comentou com a mãe dela assim: Mamãe, quando a gente cresce, só meninos podem tomar cerveja, né? Aí a mãe dela falou assim: não, o menino também pode tomar cerveja. Claro, tem que tomar com moderação, né? Quando você tiver idade para beber, a mamãe sai com você para levar você para tomar uma. Aí ela riu. Aí a Edileuza falou assim: cara, mas como é que a Mel. De onde a Mel tirou isso? Aí ela perguntou: mas de onde você tirou isso? Não, é porque todos os filmes que eu vejo, só meninos bebem. Você vê, uma criança de 5 anos já tem uma percepção feminista, digamos assim, né? Vendo que, né? Caramba, só os meninos bebem? E por que meninas não podem beber cerveja? Né? Então, se ela teve essa percepção com cerveja, que é uma coisa assim tão batida, digamos assim, né? Assim, a gente passa batido. Imagina com a cor da pele, né, que sou eu mesma. Não, e sei lá, por exemplo, para ela é a cantora, né, lírica que ela tem referência. Talvez se ela vê uma branca, ela fala, ué, mas não é igual a tia Érica, né? Sim, o estranhamento vai ser o reverso, né? E você tem consciência do quão importante é, enfim, toda essa a sua presença e articulação para isso, né? Para encerrar, qual que seria para você o mundo ideal, o projeto ideal que tivesse nesse sentido aqui para gente? Olha, o meu mundo ideal seria uma música clássica democrática. Uma música clássica que conversasse com os outros ritmos, né? Uma música clássica que não fosse só essa supremacia europeia, ao ponto de chamar isso, ao ponto de chamar as outras escalas de escalas exóticas. Porque, cara, a escala indiana é escala exótica. Entendeu? Por que a gente só tem maestros homens? Por que a gente não pode ter mais maestrinas homens, sabe? Mulheres negras regendo. Então, assim,
o meu sonho, assim, é real, assim, é Uhum, ter uma música clássica diversa, uhum, que coloque em voga todos os grupos de representatividade que o nosso mundo tem. Tanto uhum, LGBT, mulheres trans, mulheres negras, sabe? Homens negros. uhum. A gente precisa ver essa diversidade mais, assim, na música clássica. Meu sonho, assim, pelo menos eu queria morrer pelo menos vendo o início disso, sabe? Sim, Quem com sabe? certeza. Tem alguma coisa que você queria falar que você não falou, que eu não perguntei? Isso, assim, eu não sei se alguém vai ver, assistir, né, essa conversa, se alguém que está começando na música agora, que seja negro, mas, assim, o meu conselho, assim, é que, de fato, não desista, porque eu sei que a dificuldade de uma pessoa negra estudar música, assim, 10 vezes maior do que uma pessoa branca, mas com muito esforço, né, a gente consegue. Não estou falando de meritocracia, não. Mas Uhum, estou falando assim, que para a luta para a gente é maior, mas isso assim vai ser em qualquer carreira. Qualquer carreira que a sim. gente escolher, qualquer área que a gente escolher, vai ser muito pior. Então, assim, vamos assumir que vai ser pior e fazer o nosso esforço de lutar contra isso, né? É, eu acho que minha vida foi assim. Eu tive o privilégio de ter pessoas que me ajudaram muito. Essa professora que me deu aula durante 4 anos, uma amiga minha que financiou para mim um piano elétrico para poder estudar para a prova da USESP, né? Ela comprou para mim, aí fui pagando para ela depois. Então, assim, eu sei que eu tive o privilégio de ter pessoas ao meu redor, mas essas pessoas Uhum, também viram o meu esforço, uhum, né? uhum. Então, não desistam, assim, né? Quem quiser depois conversar comigo, estou à disposição para a gente poder bater um papo. E não desista, assim, eu acho que o Brasil, a música clássica, precisa de pessoas como vocês, né? Lá naquele lugar. Aquele lugar também é de vocês, né? E vamos Sim. ocupar isso com orgulho. Maravilhosa. Mais uma vez, super obrigada por ter, enfim, conversado aqui com a gente. Enfim, eu vou tentar procurar alguns compositores e intérpretes de música clássica para fazer uma playlist para a gente ouvir mais, porque é importante, né, ouvir negros, ler negros, enfim, ver filmes, procurar ter o maior, enfim, apoio mesmo, né? E buscar essa diversidade que o Brasil já tem tão naturalmente, né? Não vai ser difícil, mas mesmo assim Sim, parece ainda um sonho, né? sim. Mas é isso, agradeço muito e até uma próxima. Eu que te agradeço pelo convite. Obrigada a todos. Beijo. Obrigada. Tchau.